Saudações, galera. Beleza? Bom, hoje nós vamos então dar continuidade ao conteúdo do livro. Hoje com o tema Pragmatismo e Filosofia Analítica. Esse que é o último assunto da história da filosofia propriamente dito. Então, sobre a história da filosofia, esse é o último conteúdo e a gente termina o livro aqui. Depois vem os grandes temas da filosofia, né? Política, ética, estética, teoria do conhecimento, que são temas que, na verdade, vocês já viram ao longo da história da filosofia, na medida em que a gente foi discutindo cada um daqueles pensadores, mas que agora a gente vai voltar a rever com uma perspectiva de revisão e aprofundamento. Mas isso é tópico para o próximo assunto, para a próxima aula. Hoje nós vamos discutir então o pragmatismo e a filosofia analítica. Bom, como a gente viu lá atrás numa aula do capítulo 15, filosofia contemporânea do final do século XIX, início do século XX, ela vai passar por alguns conflitos, por algumas provocações. E essas provocações vão questionar sobre a validade e a segurança do conhecimento filosófico, do que o conhecimento filosófico tem produzido, já que a ciência tem avançado e construído um método cada vez mais seguro, enquanto que a filosofia está ali debatendo questões metafísicas, questões que não construíram um método e uma validade, uma verificação mais segura na realidade. Então surgem duas vertentes metodológicas, duas abordagens metodológicas para estudarem a filosofia contemporânea. Essas duas abordagens ficam conhecidas na história da filosofia como a filosofia do continente, a filosofia continental, e a filosofia da ilha. A gente já estudou isso lá no capítulo 15, mas eu vou só dar uma lembrada para vocês ficarem com os conceitos fáceis na mente. A filosofia do continente ela vai focar numa historiografia, ou seja, na história da filosofia, no estudo de tudo que foi produzido ao longo da história da filosofia. E também vai direcionar suas investigações para a fenomenologia, para a hermenêutica e para o marxismo. Enquanto que a filosofia da ilha, ela vai pensar uma filosofia que dialoga muito mais próxima da realidade científica. Ela vai pensar uma filosofia voltada para questões práticas, uma filosofia mais analítica, uma filosofia mais próxima das relações empiristas. Então, a gente tem essa dicotomia. De um lado, a filosofia do continente, do outro, a filosofia da ilha. Lembram também que durante um bom tempo esses pensadores não se comunicavam entre si, mas depois eles passam então a dialogar e tentar encontrar um ponto comum. É desse contexto de transformações que surge então o chamado pragmatismo. Como o próprio nome já diz, pragmatismo vem de prática, de percepção dentro dessa ideia de prática. Logo, o pragmatismo é uma vertente da filosofia da ilha, só que ela surge onde? Nos Estados Unidos. Ela surge nos Estados Unidos e tem como base primordial o empirismo clássico. O empirismo que vocês estudaram lá no segundo ano, do John Locke, do George Berkeley e do David Hume. Então, esse empirismo clássico vai ser o ponto de partida para o pensamento pragmático. E, para esses pragmáticos, o valor de uma enunciação teórica depende de sua verificação prática. Logo, o pragmatismo define a experiência aqui é como verificação prática. Para os pragmáticos, algo só tem importância, só tem relevância se puder ser constatado na prática. Se não tiver, vamos para outro ponto, porque não adianta gastar tempo aqui. Essa é uma visão dos pragmáticos. Dos pragmáticos,
três pensadores acabam se destacando imensamente, que são Charles Peirce, o William James e o John Dewey. Interessante, eles não adotam a mesma nomenclatura, eles não abordam o mesmo nome. Os três não se chamam de pragmáticos, de filósofos pragmáticos, mas cada um adota um nome que a gente vai ver no decorrer da aula. Bom, o pragmaticismo de Peirce. Percebam, pragmaticismo e não pragmatismo. Por quê? Em 1878, o Peirce lança um artigo chamado Como Tornar Nossas Ideias Claras. Um tempo depois, esse artigo vai ser considerado como o texto inaugural sobre o pragmatismo, sobre o pensamento pragmático. O problema é que 20 anos depois, William James lança um ensaio e usa pela primeira vez o termo pragmatismo. O Peirce ficou extremamente chateado, extremamente incomodado, porque na concepção dele, o James se apropriou de um conceito que era dele, mas ele não tinha usado o nome. Então, para não concordar, para não reforçar o que James tinha chamado de pragmatismo, ele vai então chamar a sua abordagem de pragmaticismo. Tranquilo aqui, elucidada essa questão? Então vamos adiante. Bom, qual é o objetivo então do pragmaticismo do Peirce? Ele vai tentar encontrar formas adequadas de perceber como a dúvida se transforma em crença. Ele vai olhar para o conhecimento, para a teoria do conhecimento e perceber que existem inúmeros problemas que precisam ser pensados, que precisam ser resolvidos. Dentro desses problemas, ele vai entender que o conhecimento por si só gera dúvidas. Percebam que quando você deseja alcançar um conhecimento que você não tem, esse desejo parte de um princípio que é a dúvida. Quando você se debruça sobre o que quer conhecer, investiga o que quer conhecer, você constrói um conhecimento. E aquele conhecimento gera o quê? Uma crença, gera uma certeza, uma validação sobre aquilo que você tinha interesse de conhecer. Nessa lógica, o Peirce então vai tentar construir uma espécie de método. Ele pensava na possibilidade de elaborar uma forma adequada de fazer a passagem da dúvida à crença. E olha que interessante, resolver as dúvidas e alcançar as crenças, no entanto, não é o momento final da pesquisa científica. As crenças não são infalíveis. E aí, olha que coisa interessante. Essa é a lógica do pensamento científico. O pensamento científico, ao alcançar uma verdade, ele tem consciência de que ela é uma verdade temporária, de que ela não é uma verdade eterna. E, sendo uma verdade temporária, é necessário então voltar à condição de dúvida novamente. Então, o pragmatismo de Peirce vai abraçar exatamente essa perspectiva científica, de que, alcançada uma crença, essa crença precisa novamente voltar a se tornar dúvida, para que o conhecimento continue se ampliando, continue crescendo, continue se desenvolvendo. Porque, para ele, a verdade definitiva não é uma ideia da filosofia, não é uma ideia filosófica, mas antes uma ideia religiosa. A filosofia, assim como o conhecimento, está em transformação permanente. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Bom, já o pragmatismo, e James é o único sujeito daqueles três que a gente viu lá, o Peirce, o James e o Dewey, James é o único que vai usar de fato o termo pragmatismo. Como ele criou, ele acaba ficando com esse termo de pragmatismo. E ele é, sem sombra de dúvida, o cara mais destacado, associado ao conceito de pragmatismo nos Estados Unidos. E ele usa, de certa forma, três campos para realizar suas investigações filosóficas. Ele vai usar o campo psicológico, o campo do próprio pragmatismo e o campo do empirismo radical. Então, são esses os três campos.
E aí ele se põe uma questão. O que é o pragmatismo? Ele põe essa questão para que a gente pense sobre esse processo. O livro de vocês apresenta uma anedota muito interessante que o próprio James narra em um de seus livros, que é a questão do esquilo, da árvore e do ser humano. E aí, no final das contas, o que ele vai colocar em xeque não é se o homem gira em torno da árvore ou se o homem gira em torno do esquilo. Ele vai colocar que a questão é definir de forma clara a pergunta que se deseja fazer. E definindo essa pergunta de forma clara, é possível alcançar, na mesma medida, uma resposta clara, que seja verificável na realidade, e não que seja ou dependa de uma interpretação externa à realidade. Partindo então dessa lógica, dessa forma de pensar, ele vai pensar o seguinte: o núcleo do método pragmático, cujo objetivo é esclarecer as disputas metafísicas de uma vez por todas, impedindo-as de se prolongarem indefinidamente. Então, o que é que ele está querendo nos dizer? Ele está querendo nos colocar que o objetivo do pragmatismo é resolver a questão, se existe uma solução, e se não existe, não perder tempo com ela. Ficar infinitamente discutindo se as coisas, a alma existe, se a alma é imortal, essas questões não podem ser resolvidas na prática? Não, então deixa. Avancemos então para uma perspectiva do que pode ser resolvido de forma prática. Daí o termo pragmatismo. Porque para ele, a filosofia está repleta de disputas sem qualquer sentido, cujas soluções não modificam a realidade nem trazem relevância prática. O que é que ele está querendo nos provocar? Ele está dizendo que a filosofia, ao longo da sua história, acabou se debruçando sobre problemas e questões que não alteraram em nada o funcionamento da sociedade. E se não alteraram em nada esse funcionamento, qual o sentido de gastar tempo pesquisando, estudando e debatendo sobre esses assuntos? Tá claro até aqui? Então, vamos adiante. Bom, como eu disse antes, o Peirce vai chamar o seu método, o seu processo de pragmaticismo. O James vai chamar de pragmatismo. E o Dewey vai chamar de instrumentalismo. Por que instrumentalismo? Porque Dewey denominou seu pensamento de instrumentalismo, pois considerava que as pesquisas científicas são instrumentos para a ação. Primeiro ponto, percebe como o pensamento já dialoga, o pensamento filosófico do Dewey dialoga diretamente com a perspectiva científica, com a segurança proposta pelo método científico? É exatamente essa a dinâmica do pensamento pragmático. É exatamente essa a dinâmica do pensamento instrumentalista. Então, dentro dessa lógica, o Dewey vai pegar o conceito de experiência lá dos empiristas clássicos e vai ampliá-los. Por que ele vai ampliá-los? Ou com que função ele vai realizar essa ampliação? Para ele, o conhecimento, diferente dos empiristas, não era apenas experiência, ou a experiência não era apenas do conhecimento. Para ele, as ideias claras e distintas que representam aí o conhecimento, mas também as ideias vagas, as ideias imprecisas, as ideias misteriosas e a própria ignorância, ou seja, o fato de não saber. Todas essas experiências, todos esses conhecimentos e não conhecimentos, para Dewey, representam a experiência. Então percebam que para ele não é só experiência e conhecimento. Não. Os atos falhos, o próprio não saber, para ele é uma experiência. Então percebe, ele amplia o conceito de experiência dos empiristas clássicos, que antes era apenas experiência igual a conhecimento. Tranquilo? Então vamos adiante. E aí, Dewey vai pensar da teoria, como essa teoria pode ser
conduzida para uma prática mais efetiva, para uma prática mais funcional. E aí ele vai primeiro pensar os instrumentos científicos dentro de uma visão pragmática de como ele podia usar esses instrumentos como elementos transformadores da realidade. E ele vai nos colocar a situação de que as ideias são planos de ação que influenciam e modificam decisivamente a realidade. E você deve estar se perguntando, faz sentido, Theo, essa colocação do Dewey? Sim, faz sentido. O que norteia a caminhada de vocês? Os seus planos. Vocês definem planos, estabelecem metas e vão traçar as estratégias para cumprir essas metas em direção à realização desses planos. Então, quando ele diz que ideias são planos de ação, ele está dizendo que nós pensamos, colocamos isso em movimento através da ação e essa ação modifica a nossa realidade. Então, para ele, o valor das ideias aqui é deve ser medido por seus efeitos práticos. Se uma ideia sua transforma a sua vida, ela é boa. Se ela transforma a sua vida nas estruturas práticas, ela é boa, para Dewey. Se ela não transforma, se é só uma ideia, ela não serve. Tá claro, galera? De buenas? Então vamos adiante. A gente chega então numa outra situação. Não mais na filosofia pragmática, mas agora na filosofia analítica, que dialoga muito de perto com a filosofia pragmática, porque apesar de estar num outro continente, apesar de estar numa distância muito grande, as referências são as mesmas. A filosofia analítica, assim como a filosofia pragmática, nascem da proposta da filosofia da ilha, de uma reflexão sobre a realidade prática da sociedade e a filosofia com esse papel. Tranquilo? Então vamos adiante, desculpe. Bom, o principal interesse da filosofia analítica foram os problemas que diziam respeito à linguagem em seus mais variados sentidos. Filosofia analítica, como o próprio nome diz, vai analisar. Mas analisar o quê? Analisar a linguagem. E, por isso, vocês vão poder substituir em questões de prova, em questões de vestibulares, em questões do Enem, o conceito de filosofia analítica tranquilamente por filosofia da linguagem. Então, se numa questão aparece lá filosofia da linguagem, é o mesmo que filosofia analítica. E se aparece filosofia analítica, é o mesmo que filosofia da linguagem. Wittgenstein, que é o principal expoente do pensamento da filosofia analítica, da filosofia da linguagem, Wittgenstein vai olhar para a história da filosofia e dizer que muito da dificuldade de compreensão dos pensamentos filosóficos produzidos ao longo da história da filosofia são frutos de um mau uso da linguagem. Ou seja, a linguagem muito hermética, muito fechada, muito difícil, uma linguagem que uma palavra para um filósofo dizia uma coisa e a mesma palavra para um outro filósofo dizia outra coisa. Então isso dificultava o entendimento das pessoas. E ele propunha então a análise para uma construção de uma linguagem o mais simples possível, para que todos pudessem compreender o que estava sendo dito. E aí, em sua trajetória, Wittgenstein faz uma viagem, vamos pensar assim, uma viagem muito interessante. Por quê? Ele não é inglês, ele é austríaco. Ele nasce na Áustria, faz a primeira parte de seus estudos em Viena, filho de uma família muito, mas muito, muito, muito rica. Ele então vai para Inglaterra, vai ser aluno de Bertrand Russell. E Bertrand Russell é uma eminência, uma autoridade, e vai auxiliá-lo no processo de construção do seu próprio caminho, de sua própria filosofia. Num dado momento, ele acaba assumindo os próprios rumos e fazendo seus próprios estudos de forma independente.
O que é interessante é que quando a gente fala de Wittgenstein, existem dois momentos da filosofia de Wittgenstein. O primeiro momento em que ele publica o livro O Tratado Lógico-Filosófico, Tractatus Lógico-Filosóficos, isso em 1921. O livro é publicado, mas ele termina ali no final de 1920. E depois desse livro ele simplesmente some. O pai morre, o pai já tinha morrido, morreu em 1913. Depois da publicação desse livro, e ele acaba escrevendo esse livro num processo de autoexílio, onde ele vai para a Noruega e vai se debruçar sobre essas questões todas que ele levantou, volta, publica o livro e depois some. Some, vai para o campo, vai dar aula para crianças em escolas primárias, vai ser jardineiros em conventos e fica aí quase 10 anos afastado da filosofia. Então, nesses 10 anos, ele acaba escrevendo muita coisa, produzindo muita coisa, e essa produção, mais tarde, depois da morte dele, vai ser organizada e vai virar seu segundo livro, que são, melhor dizendo, as investigações filosóficas. Então, Wittgenstein tem dois livros, Tratado Lógico-Filosófico, de 1921, e as investigações filosóficas que foram publicadas depois de sua morte. Então, vamos adiante. O silêncio do filósofo. Bom, para Wittgenstein, o que poderia ser dito sobre o mundo de modo lógico e filosófico? Ele vai, então, escrever o livro Tratado Lógico e Filosófico na tentativa de dizer de forma lógica e filosófica, de forma clara e objetiva, tudo o que poderia ser dito sobre o mundo. Sem conceitos mirabolantes, sem conceitos metafísicos que não se explicam dentro dessa realidade. E aí ele vai partir de proposições. Mas duas proposições acabam sendo possíveis para a gente explicar essa filosofia de Wittgenstein nesse contexto. Bom, a primeira proposição, abre aspas, diz o seguinte: o mundo é tudo o que é o caso. E a última proposição vai dizer o seguinte, abre aspas, sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar, fecha aspas. O que é que Wittgenstein está dizendo com isso? A gente vai pegar um ponto, que é a última proposição, e tentar conectar com a primeira proposição, na tentativa de entender essa filosofia do Wittgenstein. Abre aspas, numa citação dele no Tratado Lógico-Filosófico. Deixa eu parar com os meninos aqui. Nietzsche! 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 Parou, Nietzsche! Tem jeito não, cachorro já viu, né? Bom, sentimos que mesmo que todas as questões científicas possíveis tenham obtido respostas, nossos problemas de vida não terão sido sequer tocados. Percebam que o que é que ele está querendo nos dizer? Ele está querendo dizer que, mesmo que a gente consiga esclarecer todas as angústias e problemas que a filosofia levantou ao longo de mais de 2000 anos de sua história, ainda assim, os nossos problemas individuais, as nossas vidas, continuariam ainda sem sequer ser alcançadas por essas soluções. Que a gente continuaria então a enfrentar todos esses problemas. Então, quando ele vai colocar por essa lógica, ele vai dizer que a filosofia não é uma teoria, um sistema ou uma doutrina de orientação moral, mas uma atividade cuja função é esclarecer a linguagem. Olha o que ele está nos dizendo. Ele está dizendo, olha, não é papel da filosofia te ajudar a resolver seus problemas pessoais, seus problemas individuais. Cada um constrói suas próprias soluções. O trabalho, o papel da filosofia é fazer um uso da linguagem de forma clara para produzir conhecimento que sejam práticos e utilizáveis dentro da realidade da qual a gente faz parte. Então, se você espera encontrar felicidade na filosofia, esquece. Se você espera encontrar paz interior na filosofia, esquece.
Para Wittgenstein, a filosofia deve apenas esclarecer as ambiguidades presentes na linguagem. E aí entra questões que vão resolver essa última proposição. E a gente vai ver isso aqui à frente nos próximos slides. Vamos adiante, então? Bom, quem é esse primeiro Wittgenstein? Qual é a vertente desse primeiro momento do pensamento do Wittgenstein? Primeiro, ele vai pensar que o mundo deve ser entendido como a totalidade dos fatos. Para ele, o mundo são fatos. Os fatos estão postos e devem ser interpretados. Que fatos, Theo? Eu estou aqui falando com vocês agora. A gente está no meio de uma aula de filosofia. Isso é um fato. Você pode constatar isso na realidade? Pode, porque você está aqui diante do seu aparelho me assistindo falar. Isso é um fato. Se eu pego um objeto qualquer agora, solto aqui dessa altura, ele vai cair. Por quê? Porque existe uma força, chamada de força da gravidade, que vai atrair tudo que está suspenso para baixo, para o centro da Terra. Então, se eu solto, cai. É possível de constatar isso na realidade? Isso é um fato real? É. Então, está posto. Bom, dentro dessa lógica, ele vai pensar o seguinte, que toda a realidade é construída, é moldada a partir dos fatos e não das coisas isoladas, das coisas em si. Então ele vai preferir os fatos às coisas sem sua descrição no mundo. Ele define sua ontologia como a totalidade dos fatos. Ou seja, lembra a ontologia, estudo do ser? O que é o ser? A essência das coisas. Então, para ele, o mundo é a essência dos fatos. O mundo é constituído desse somatório de fatos individuais. E a linguagem é, então, composta de proposições complexas e proposições atômicas. Esse atômicas pode ser tranquilamente substituído pela palavra simples, mas ele retira esse atômicas do pensamento de Bertrand Russell. Então, ele vai dizer que a linguagem como um todo ela é composta dessas duas formas de proposições, as complexas e as atômicas, ou as complexas e as simples, como vocês preferirem. Vou resumir de forma objetiva o que seriam então essas proposições complexas e simples. Vou usar a mim mesmo como exemplo. Se você escreve Theo é cruzalmense, essa é uma proposição simples. Se você escreve Theo é casado com Mozana, essa é uma proposição simples. Mas se você escreve Theo é cruzalmense e casado com Mozana, isso é uma proposição complexa. Por quê? Porque agrega termos. Percebe que quando ele está construindo esse argumento, ele está apenas colocando que a linguagem ela pode ser simplificada ou pode ser tornada complexa. Depende das escolhas que a gente faz para narrar um determinado fato. Tá claro? Então vamos adiante. Bom, fruto dessas investigações propostas pelo Wittgenstein, ele começa a influenciar, de certa forma, outros pensadores. Quem são esses outros pensadores? É um movimento que fica conhecido como o neopositivismo lógico, como o próprio nome já nos aponta, o novo positivismo lógico, em que os caras vão pegar uma perspectiva do positivismo do Comte e readaptar, inserir outros conceitos. Então vamos pensar pela seguinte lógica. Bom, esses chamados neopositivistas lógicos, eles são o Círculo de Viena, um grupo de intelectuais que acabam construindo uma trajetória de investigação filosófica. Por que neopositivistas? Porque eles vão reaproveitar, vão retomar a perspectiva das investigações positivistas do Comte, lá do século XIX, que vai perceber na realidade, na observação e na análise da realidade, um meio poderoso para a construção do conhecimento. Mas qual é a diferença então dessa abordagem
desse Círculo de Viena para serem chamados de neopositivistas. Por quê? Primeiro, eles vão dar uma importância muito grande à lógica dentro da constituição do seu próprio pensamento. E segundo, eles não vão enxergar na ciência uma possuidora de verdades absolutas ou uma construtora de verdades absolutas. Eles vão olhar para a ciência como se deve olhar, sabendo que ela pode construir verdades que são temporárias, mas que nunca ela irá construir verdades que são absolutas, verdades que se sustentam por tempo indefinido. Então, esses neopositivistas vão pensar que apenas a experiência podia fundamentar um conhecimento válido sobre o mundo. Bom, como é que os neopositivistas então verificam ou validam um conhecimento se ele pode ser verificado na realidade? Olhem a influência do pensamento do Wittgenstein, olha a influência do pensamento pragmático. Então, uma experiência, um conhecimento, ele só se torna válido se pode ser verificado na realidade. Se não pode, não adianta. E aí a gente avança então para a última parte, que é a segunda perspectiva do pensamento do Wittgenstein. Bom, lembra? O Wittgenstein estava afastado há quase uma década da filosofia, mas ele não parou de produzir. Ele participou da Primeira Guerra Mundial, ele foi capturado pela Itália num primeiro momento, lá atrás, e produziu naquele contexto os escritos que originaram o primeiro livro. Nesse momento em que ele se afasta por um exílio opcional, em que ele sai do mundo acadêmico e vai lecionar para crianças, ele não para de produzir. Ele continua produzindo conhecimento filosófico muito significativo. Mas ele também continua interagindo com outros pensadores. E aí ele se reúne com o Círculo de Viena, ele conversa com o Frank Ramsey sobre o livro anterior dele, ele se deixa influenciar pela obra-prima, a Principia Matemática, do Bertrand Russell e do Alfred Whitehead. Então ele está bebendo em fontes que estão sendo produzidas de filosofia naquele contexto, mas principalmente ele está vivenciando a prática de estar em sala de aula dando aula para crianças. E aí, quando ele para refletir sobre a primeira obra dele, o Tratado Lógico-Filosófico, ele vai então discordar de tudo que ele construiu lá e vai propor uma nova abordagem para a sua própria filosofia. Por quê? Porque lá no Tratado Lógico-Filosófico ele vai dizer o seguinte: a linguagem era capaz de representar adequadamente e sem ambiguidades todos os fatos da realidade. Ou seja, ele estava dizendo que através da linguagem ele poderia apresentar o mundo. No entanto, na medida em que ele vai se refazendo, ele vai revendo toda a sua produção, ele vai dizer, olha, o sentido da linguagem depende do contexto em que ela é utilizada. A partir desse pensamento, ele vai formular o que fica conhecido em sua filosofia como os jogos de linguagem. Que jogos de linguagem são esses? Os jogos de linguagem são, para ele, a utilização das palavras dentro de um contexto. Porque para ele, a palavra deslocada do contexto, ela pode assumir um outro significado, ela pode assumir uma outra representatividade. Então, para ele, era de fundamental importância que a palavra estivesse dentro de um contexto, estivesse inserida dentro de um contexto para ser entendida, para ser compreendida. E aí, através dos jogos de linguagem, então, ele vai criticar a visão tradicional sobre a linguagem, que a define como representação da realidade. Percebe? Antes dessas reflexões, para ele, a linguagem representava a realidade. Depois, não. E aí ele vai postular que o significado de uma palavra depende do uso dessa palavra e do contexto em que ela foi utilizada. Olha que coisa interessante, aí você pode constatar isso na prática, você pode constatar isso na realidade. Quando você está entre amigos, você pode tranquilamente usar
palavras que são xingamentos num contexto normal, mas num contexto de relação de amizade muito próxima, onde há uma intimidade muito grande, você pode usar algumas dessas palavras e ser interpretado como uma brincadeira. Por quê? Porque elas estão inseridas num contexto de brincadeira. Se você sai daquele contexto e usa a mesma palavra, por exemplo, numa sala de aula, ela vai ser punida. Por quê? Porque naquele contexto aquela palavra não é bem-vinda, não é bem-quista. Então, nesse exemplo simples, a gente consegue constatar o quanto Wittgenstein estava, então, coberto de razão ao rever sua própria produção e propor uma nova abordagem, que são os jogos de linguagem. Tranquilo? Bom, se ficou alguma dúvida, anota no caderno que a gente tira na próxima live, tira dúvidas. Se não ficou, então a gente se encontra em breve. Valeu, forte abraço e tchau, tchau.